Olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Salville. Vamos agora resolver mais um problema de eletrostática. Desta vez vamos resolver o exercício número 6 da ficha número 1 de Física 2 da Universidade do Mondlane, da Faculdade de Engenharia, conforme nós temos vindo fazendo. Então, o problema número 6 aqui nos diz: uma barra não condutora carregada com comprimento de 2 metros e uma seção de 400 centímetros quadrados está sobre o eixo X, né? Está sobre o eixo X positivo, com uma das extremidades na origem. Determine a quantidade de eletrões excessivos na barra. Se 6.1 dizem, se a densidade volumétrica da carga ρ, né, ρ for uniforme e o seu valor é menos 4 microcoulombo por metros cúbicos. 6.2 dizem, o valor de ρ for dado pela equação. Dá-nos aqui uma equação em que ρ é igual a bx ao quadrado, onde b é uma constante e nos dão o respectivo valor, que é de menos 2 microcoulombo por metro à quinta. Muito bem. Esse problema nos pede a quantidade de eletrões excessivos na barra. O que é isso aí? Nós temos, por exemplo, um átomo. O átomo, ele é neutro, ok? Neutro por quê? Ele tem a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas. E já que essas quantidades são iguais, elas cancelam-se. Então, não temos nenhuma carga líquida. Não temos eletrões excessivos ali. Não temos nem excessões excessivos, nem temos déficit de eletrões. Se nós tivermos eletrões excessivos, o átomo fica carregado negativamente. Se nós tivermos déficit de eletrões, o átomo passa a ficar carregado positivamente. Então, aqui dá-nos a entender que esta tal barra contém eletrões excessivos, ou seja, ele tem eletrões a mais, então ele ficará carregado negativamente. Então, qual é a quantidade desses eletrões? Queremos o número total de eletrões que existem nesta barra, considerando que a densidade volumétrica da carga for uniforme. Então, nós temos aqui dois casos. O primeiro caso em que é uniforme, no segundo caso em que é dado por esta equação. Esta equação já nos sugere que já não é uniforme. Então, vamos ver como é que resolvemos quando a densidade volumétrica é uniforme e como é que nós resolvemos quando a densidade volumétrica é não uniforme, ok? Então, vamos lá aqui resolver o nosso problema. Para começar, traremos aqui a nossa, resolvemos o número 6.1, traremos aqui a nossa barra, não é? Traremos aqui a nossa barra. A barra dizem que ela tem um comprimento de 2 metros. Podemos observar aqui que ela tem um comprimento de 2 metros. Se ela tem um comprimento de 2 metros, nos dão aqui alguns dados. Dão-nos a área da barra, a secção, né, na parte frontal aqui, veremos isso mais adiante. Dão-nos aqui a secção da barra, dão-nos também a densidade volumétrica da barra. A densidade volumétrica é coulombo por metros cúbicos. Dão-nos essas duas coisas, então pedem-nos um número de eletrões excessivos na barra. Muito bem, para fazer isso aí, vamos lá procurar a fórmula. Qual é a fórmula que nos permite calcular o número de eletrões excessivos numa certa barra, pode ser numa esfera ou num certo corpo? Então, vamos procurar aqui qual é a fórmula. A fórmula que nos ajuda a resolver isso é exatamente esta, onde a quantidade de cargas elétricas é dada pelo número de eletrões vezes a carga elementar. Ou seja, a carga total lá existente devido aos eletrões excessivos seria o número de eletrões lá existentes vezes a carga elementar. O que nos pede o exercício é esse N aqui, que é a quantidade de eletrões, ok? Essa aqui é a quantidade de eletrões. Isso aqui é a quantidade de carga, isso aqui é a quantidade de eletrões. Não vamos confundir quantidade de carga e quantidade de eletrões. Tudo bem. Vamos isolar o N aqui, o E está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Então, passamos a ter N igual a Q sobre E, ok? Então, se forem observar aqui, o Q é dado em coulombo, o E também é dado em coulombo.
Então, isto aqui nos dará uma unidade adimensional. Então, o n é um número, é a quantidade de uma coisa. Nós não podemos ter uma unidade a não ser uma unidade adimensional, ok? Então, para conhecer esse n, eu preciso conhecer aqui o q e também preciso conhecer este e. O e já é constante, né? O e é constante, é a quantidade de... é a carga elementar. Então, esta carga é dada por esse valor. Para o eletrão é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombos. Se fosse o próton, seria positivo. Então, vamos considerar aqui o sinal. Normalmente nós não levamos em conta o sinal, mas para esse problema vamos levar em conta o sinal, porque a densidade volumétrica é dada considerando-se o sinal, ok? Então, tudo bem. Então, temos esta fórmula aqui. Isto aqui chama-se densidade volumétrica. Nós já ouvimos falar dessa densidade. Ou seja, isto aqui, este ρ, na verdade, é sempre usado quando nós temos uma densidade volumétrica. Essa densidade volumétrica pode ser de massa. Quando é de massa, o ρ é igual a m vezes v. Recordam dessa fórmula, né? Usamos essa fórmula aí muitas vezes, quando falamos de densidade, né? Isso aqui chamamos de densidade normalmente, só densidade lá. Então, aqui também temos esse conceito de densidade, mas agora já não é aquela densidade de massa, mas sim densidade de carga. Essa aqui é a densidade volumétrica de carga, onde o C representa a quantidade de carga, este Q, e o M representa o volume. Então, a densidade, vamos puxar aqui a fórmula, será dada pelo quociente de Q, que representa a quantidade de carga, pelo volume. Então, nós aqui podemos isolar o Q, porque precisamos de Q para quê? Para que possamos substituir aqui, possamos conhecer o N, porque o problema nos pede o N. Tudo bem, vamos isolar aqui o Q. Isolando o Q, ficamos com ρ vezes V. Mas observando o nosso problema, nós em nenhum momento, nós temos aqui a densidade de carga, mas em nenhum momento nós temos o volume, ok? Nós em nenhum momento temos o volume. Como é que nós podemos resolver isto aqui? Observem que nós temos aqui uma área e temos aqui um comprimento, mas vamos ver o que é isto aí. Vamos puxar aqui uma certa imagem que eu levei aí da internet para nos facilitar a observação. Isto aqui é um cilindro. Então, esta barra aqui, na verdade, é como se fosse um cilindro, não é como se fosse, é exatamente um cilindro. Uma caneta, percebem que uma caneta tem um certo comprimento e tem uma área de secção, né? Imaginem que seja uma caneta. Então, o volume que seria? É o volume de um cilindro, neste caso. É o produto entre a área e o comprimento do cilindro. Então, este cilindro aqui tem um comprimento de 2 metros, conforme podemos observar aqui, e nós temos aqui uma certa área, ok? A área é essa que nos dão aqui. Então, nós podemos dizer que o volume é dado pelo produto da área e o comprimento. A área e o comprimento, ok? Então, já que o volume é área vezes comprimento, nós podemos vir até aqui substituir por essa expressão. Então, ficaremos com carga igual a densidade volumétrica vezes o volume, mas no volume nós substituiremos por A vezes L, ok? Por A vezes L. Então, nós podemos resolver isso aqui apenas substituindo pelos valores que nos são dados no problema. Então, fazendo isso, a densidade volumétrica é de menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, conforme podemos aqui observar. Multiplicamos pela área, que é esse valor aqui. Aqui apareciam 400 centímetros quadrados, eu converti para metros. 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Desculpa-me, aqui devia ser metros quadrados aqui, não pode ser metros aqui, deve ser metros quadrados, ok? Mas a conversão é exatamente essa aí, saindo de 400 centímetros quadrados para metros quadrados, nós multiplicamos isto aqui por 10 elevado a menos 4, ok? Para sairmos de centímetros quadrados para metros quadrados. Então, já que temos 10 elevado a menos 4, com esse 10 elevado a 2, ficamos com 10 elevado a menos 2, né? Ficamos com 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aí está esse valor que nós substituímos aqui. Vezes o comprimento, vezes 2, porque o comprimento nos dá um exercício e dizem que é de 2 metros. Então, essa é uma multiplicação simples, onde temos menos 4 vezes 4, que dá 16, vezes 2, isso dá menos 32, vezes 10 elevado a menos 8, claro. 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 2, dá menos 8, 10 elevado a menos 8 coulombos. Então, nós já conhecemos aqui a quantidade de cargas, então poderemos conhecer a quantidade de eletrões excessivos, e é exatamente isso que devemos fazer. No lugar de que substituiremos por este valor que tivemos agora, e no lugar de E, claro, esse valor aqui que temos aqui. Então, o número de eletrões ou a quantidade de eletrões excessivos seria a razão entre esses dois valores. Então, dividindo isto, normalmente nós ficamos com o valor de
20 vezes 10 elevado a 11 eletrões. Então, nós temos aqui 20 vezes 10 elevado a 11 eletrões nesta barra. São eletrões excessivos, ou seja, temos 20 vezes 10 elevado a 11 eletrões a mais em relação a cargas positivas, ok? Então, assim resolvemos o problema da linha A. A linha A é bastante simples, não tem nenhuma enrolação. O que se quer aqui é que você conheça esta relação entre a quantidade de eletrões e a quantidade de carga, e conheça também a relação da densidade volumétrica, a carga, o volume, né? E saber que o volume de um cilindro é dado por essa expressão aqui, tudo bem? Então, já agora vamos fazer o próximo exercício, que é o 6.2, que é uma linha, né? Agora já consideramos que a densidade volumétrica é dada por uma expressão, ou seja, é dada em função de um x. Tudo bem, vamos lá aqui no 6.2. No 6.2 querem o valor de ρ. Então, o valor de ρ for dado pela equação. Então, esta equação aqui já nos dá uma ideia de que a densidade irá variar em função de um x, ok? Já não será uniforme, não será constante. Então, vamos puxar novamente a nossa barra. Vamos puxar a nossa barra. A nossa barra continua com o mesmo comprimento de 2 metros. Temos a nossa barra. Então, para ilustrar esse caso em que nós temos a linha A, nós falávamos de uma barra que tinha densidade volumétrica uniforme, e na linha B temos uma barra que tem uma densidade volumétrica que é dada por uma certa expressão. Então, eu chamarei aqui duas imagens, que também busquei da internet. Vamos analisar o que estaria aqui a acontecer. Aqui é aquele caso em que temos uma densidade volumétrica uniforme, ou seja, é o caso da linha A, do 6.1, em que temos uma distribuição uniforme. O que é isso aí? A distribuição da carga ao longo do comprimento é necessariamente igual, ou seja, a quantidade de cargas que eu encontro aqui, aqui, é exatamente a mesma. Em qualquer linha que eu for a ter aqui, eu terei a mesma quantidade de cargas. Não tenho uma concentração. Aqui, por exemplo, eu poderia ter mais eletrões em relação a uma certa área. Então, a quantidade é distribuída. Eu não vejo nenhuma disparidade observando aqui. Mas observando já aqui, observemos que existem regiões em que temos mais bolas, ou seja, a densidade da bola, ou seja, essa escuridão, vamos supor que seja uma concentração maior de cargas. Podemos observar que tem uma anomalia, não é como aqui tudo harmônico. Aqui já não. Temos regiões em que temos mais e regiões que temos menos. Então, a esta distribuição é dita que não é uniforme, enquanto aqui é uniforme. Então, eu posso aqui selecionar uma certa área. Nessa área eu tenho uma quantidade de cargas. Se eu for selecionar uma área aleatória do mesmo tamanho, eu teria a mesma quantidade. Então, isso aqui quer dizer que a densidade é uniforme. Mas aqui já é diferente. Vejam só, eu posso aqui selecionar uma área e seleciono uma outra área aqui. Comparando essas duas áreas, são as mesmas áreas, mas elas não cobrem a mesma quantidade de cargas. Isso quer dizer que a distribuição não é uniforme. Quando isso acontece, nós não podemos pura simplesmente levar um certo valor da densidade. Devemos considerar que essa densidade varia em função, aqui, varia em função da posição. Então, vamos pegar essas diferenças que existem aqui, vamos somando até chegar ao final. Enquanto aqui já é simples, a densidade é uniforme, em qualquer ponto que nós pegamos, teremos a mesma densidade. Aqui já não. A densidade que eu tenho aqui não é a mesma que eu teria aqui. Então, para expressar isso, nós expressamos isso em função de uma variável x, onde x seria o comprimento desta nossa barra. Aqui seria uma visão microscópica da nossa barra. Então, deste lado de cima, nós diremos que essa aqui tem uma densidade uniforme, enquanto esta aqui de baixo tem uma densidade não uniforme, ok? Então, aqui não é uniforme, enquanto aqui é uniforme. Então, precisaremos muito desse conceito. Espero que tenham bem entendido isso. Precisaremos muito, muito mesmo desse conceito. É muito importante perceber isso, porque isso será a base mesmo para o entendimento aí da lei de Gauss, porque na lei de Gauss usamos muito isso. Ok, tudo bem. Vamos lá aqui continuar. Nos dão alguns dados. A área claramente continua sendo a mesma e a quantidade de eletrões, ou seja, a carga elementar, é a mesma carga elementar. O que mudou apenas é a densidade volumétrica, que agora já é variável. Nós queremos aqui o número de eletrões e a fórmula
é exatamente a mesma. Podemos continuar isolando o N, ficaremos com a mesma expressão, que é N igual a Q sobre E. Mas já nessa condição, qual é o valor da carga? A carga, nós já observamos que ela não é distribuída de forma uniforme sobre o nosso volume. Então, desta forma, nós não podemos dizer que a densidade é a razão entre a carga total sobre o volume, não. Então, vamos fazer o quê? O que se faz nessas condições em que temos uma distribuição não uniforme de carga? Nós pegamos aqui uma pequena parcela, ok? Essa pequenina parcela aqui. Sabemos que a carga não está uniformemente distribuída. Então, vamos pegar apenas uma partinha. Essa partinha aqui chama-se partinha infinitesimal. Vamos pegar uma carga pequenina. Esse dq. Dq quer dizer o quê? É uma quantidade pequeniníssima de carga que está aqui numa posição x, que ocupa um espaçozinho x, um comprimentozinho x. A área seria a mesma, mas o comprimento aqui é como se fosse um pequeno cilindro aqui, que tem um comprimento dx, que tem uma área A e que lá dentro tem uma carga dQ, ok? Então, temos um pequenino cilindro aqui. Esse pequenino cilindro, desculpa, nos dará uma certa densidade de carga, densidade volumétrica. Então, desta forma, a densidade volumétrica será dada pela razão entre o dQ sobre dV, onde dV é o quê? É o pequeniníssimo volume que nós temos aqui, porque nós temos uma área que nós vimos naquele exercício, nós tínhamos aqui uma área. Então, para ilustrar isso melhor, vamos chamar aqui novamente aquela figura que nós chamamos no exercício anterior. Então, temos aqui esse exercício onde nós temos aqui um certo comprimento x. Lá, o comprimento é de 2, né? Eu chamei de L lá, mas é a mesma coisa. Aqui represento por x porque já com a variação da distância, eu tenho uma quantidade diferente de eletrões, ok? Então, eu preciso somar esses dqs. Eu tenho muitos dqs aqui, eu preciso somar todos eles para eles me darem a carga total, ok? Então, aqui continuo com a mesma área. A única coisa que há de mudar aqui é este comprimento. Este comprimento irá variar. Na medida em que o comprimento varia, a densidade volumétrica de carga também irá variar. Então, a fórmula do volume do cilindro, ela não altera. Continuamos usando a mesma, que é o produto entre este aqui e a área, não é? Então, o volume continua sendo área vezes x. Mas nós aqui nós temos o dV. E nós queremos saber o que é esse dV aqui. Porque aqui isolou-se o dQ, claro, esse passou a fugir. O dQ fica igual a ρ vezes dV, isolando aqui o dQ. Então, nós queremos esse dV aqui. O que é dV? O dV é variável. Por que varia o dV? Vamos observar. Nós dissemos que o V é dado pelo produto da área e o X. E o dV já nos dá a indicação de que o volume varia. Por que varia o volume? O volume não varia porque a área varia, mas sim porque o comprimento varia. Então, vamos achar a variação do volume em relação a x. Essa variação é uma variação infinitesimal, ou seja, é dado pelo cálculo diferencial. Precisamos de achar a derivada desse v em relação a x, ou seja, como é que o volume varia em função do x. Então, teremos aqui essa expressão, onde dv sobre dx é igual a A, ou seja, se eu for a derivar essa expressão em relação a x, só ficamos com A é constante, claro, né? Então, derivando isso aqui, imagina que como sendo, isso aqui como sendo uma função f de x. Derivando f de x é igual a ax. Então, derivada de f de x em relação a x é igual a A, porque A é uma constante, não é? Então, derivada do volume em relação a x fica igual a A. Então, aqui nós podemos isolar o dv, então ficamos com a expressão dv igual a A vezes dx, ou seja, esse dx que estava aqui a dividir, passa para o outro lado, passa a multiplicar. Muito bem. Assim sendo, já sabemos qual é a relação de dv com dx. dv varia com dx desta forma. Então, no lugar de dv aqui, estamos livres de substituir por essa expressão. Então, é exatamente isso que nós faremos agora. Então, dq seria igual a ρ vezes a vezes dx. O ρ nos é dada essa expressão. O ρ é dado por b vezes x ao quadrado. E b dá-nos menos 2 microcoulombo por metros cúbicos. Então, vamos levar esse valor de menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro, e substituiremos aqui e levaremos isso até aqui. O valor da área é o mesmo valor, é de 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. O mesmo problema que tivemos lá atrás, vamos considerar aqui também. Aqui deve ser metro quadrado, ok? Então, vamos substituir a área e vamos substituir ali a densidade. Então, ficaremos com essa expressão. Menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o B, não é? Esse valor aqui, está aqui. X ao quadrado está aqui.
vezes a área é dada por 4 vezes 10 elevado a menos 2, está aqui, dx, ou seja, o dx é essa parte, esse volumezinho aqui, ok? Não dá para considerar todo o volume, porque devemos fazer uma soma. E é uma soma infinitesimal. Neste tipo de soma, nós aqui aplicamos o conceito de integração, ok? A integral é uma soma, ok? Aquele S ali, aquele símbolo de integral é uma soma, mas é uma soma discreta, ou seja, nós estamos aqui, é uma soma contínua, desculpa, é uma soma contínua, estamos a somar cada parcela até chegar lá. Então, a integral é uma soma muito precisa e nos ajuda muito em casos do tipo ou do gênero, né? Então, aqui multiplicaremos menos 2 por 4, isso nos dará menos 8. 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 2 nos dará 10 elevado a menos 8. Então, vamos organizar isto aqui numa integral. Então, ficaremos com essa integral aqui, onde temos dq, que é isto aqui. Por que integramos dq? Nós queremos somar essas quantidades de cargas pequenas em todo o volume. Então, essa soma é o quê? Integral. Estamos a somar de onde nós não temos nenhuma carga, até onde a carga é total. Então, estamos a somar daqui até o final. Então, é integral que parte de zero até q, onde q é a quantidade total de cargas existentes aqui, que é este aqui, ok? Então, seria a soma dessas pequenas carguinhas que estão distribuídas aqui. Seria a soma dessas pequenas carguinhas aqui até chegar lá no final do cilindro. Então, fica igual o menos 8 vezes 10 elevado a menos 8, vimos de onde vem. É esse menos 2 multiplicado por 4, que dá menos 8. 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 2, que dá 10 elevado a menos 8. Integral de 0 até 2 de x ao quadrado de x. De onde vem isso? O x varia de 0 daqui até o 2, o comprimento total. Então, esse x é variável, precisamos de somar ao longo de todo o comprimento, ok? Então, a expressão, a lei que nos dá o comprimento é essa de x ao quadrado, que nos é dada aqui pela expressão da densidade volumétrica. Então, a integração suponho eu que seja conhecida. Integral de d de q é q, integral de x ao quadrado é o quê? Nós adicionamos aqui o 1, ficamos com x ao cubo e dividimos por 3, né? Por 3, que seria o expoente. Não, vamos fazer exatamente isso. Ficamos com q igual a menos 8 vezes 10 elevado a menos 8, x elevado a 3, que vem do quê? É 2 mais 1 aqui, e dividimos por 3. O que fica assim? Porque é de 0 a q. Então, só ficaremos aqui com o que? O 0 fica, perdão, fica ignorado. Agora aqui nós estamos a integrar de 0 até 2. Então, vamos colocar isso aí. Integramos de 0, integramos de 0 até o 2. Então, vamos primeiro substituir por 2 onde tem x e também depois depois substituímos por 0 onde temos o x, mas por 0 anularemos toda essa expressão, de tal modo que nem precisaremos de substituir. Então, só substituiremos por 2 no lugar de x. Então, ficaremos com essa expressão. A única coisa que eu fiz aqui foi levar o 2 e substituir no lugar de x. Então, fico com 2 ao cubo, que dá 8. 8 vezes menos 8 dá menos 64. Então, essa expressão fica menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 sobre 3. A única coisa que eu fiz daqui para aqui foi multiplicar este 8 daqui, esse 2 elevado a 3, por menos 8, que dá menos 64. Eu mantive ali o denominador. Então, conhecendo a carga, porque é a carga que faltava para que nós conhecêssemos aqui a quantidade de elétrons livres, só iremos substituir isso no lugar certo. Levaremos esta carga, substituiremos aqui e nós poderemos conhecer a quantidade de elétrons livres. É exatamente isso que nós faremos aqui. Então, temos aqui esse valor, aqui, menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 dividido por 3, está aqui, a dividir, então isso aqui está no denominador, claro, esse é. Então, aproveita e multiplica por esse 3 que também já estava no denominador, está aqui. Então, fazendo esta operação com uma máquina calculadora, ficamos com 13,33 vezes 10 elevado a 11 eletrons. Então, para a mesma barra, devido à diferença nas distribuições, observamos que a ordem de grandeza é a mesma. Se forem a ver lá na linha A, ou no número 6.1, tivemos a mesma ordem de grandeza, ou seja, tivemos 10 elevado a 11 eletrons, mas o que estava a multiplicar aqui era 20, e aqui está a multiplicar 13,33, ou seja, nós temos aqui, para essa distribuição não uniforme, uma quantidade de elétrons livres inferior em relação àquela que nós tínhamos do outro lado, ok? Então, assim termina o nosso exercício. Muito agradecemos. Coloque um like aí,
siga o nosso canal e no caso de dúvida, como sempre, conforme temos dito, coloque nos comentários e nós estaremos aqui para ajudar-vos. E muito obrigado.